Olá, Ricardo, boa tarde. Olá, Rosimar, boa tarde. Boa tarde a todas e todos que estão conosco aqui também nessa transmissão gravada. Nós vamos iniciar convidando a todas e todos para orarmos juntos. Nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade, por esse campo vibracional que se abre, pelo amparo, pela proteção que recebemos. Rogamos aos espíritos de luz que coordenam os trabalhos de grupos de estudos de nossa casa, que estejam conosco, nos intuindo e estudando também um pouco mais desta obra tão importante de Leon Denis. Que esse nosso amigo querido possa nos intuir também durante os estudos, a fim de que possamos compreender da forma mais fiel possível aquilo que ele deixou escrito, a fim de nos ajudar na compreensão da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Agradecemos a Maria, nossa Mãe Santíssima, e rogamos permissão ao Pai Maior para iniciarmos o estudo desta tarde das obras de Leon Denis. Que assim seja. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro O Porquê da Vida, do nosso querido Leon Denis. Nós estamos no finalzinho do livro. Agora, a gente vai ler um item que foi incluído aqui no livro, que se chama Reencarnação e a Igreja Católica. Esse item, são considerações que Leon Denis fez a respeito de textos que foram publicados por um padre da Igreja Católica, né? Ele diz aqui, né, um cônego, que é um padre que tem faz parte aí de uma congregação específica, né? E aí, Leon Denis vai fazendo ponderações a respeito do que esse padre escreveu. Nós dividimos aqui em duas partes, porque é um texto consideravelmente grande, né, para a gente ler de uma vez só. Então, a gente vai ler do início até a página 94, e semana que vem a gente encerra a leitura desse texto. Desculpa, eu estou com dificuldade para respirar e para engolir também. Peraí. E aí, a gente vai fazer isso porque semana que vem é a última quinta-feira de junho. E em julho, a gente sempre dá uma parada na nossa casa com os grupos de estudos, para que a gente possa buscar novos conhecimentos, se preparar melhor. E coincidiu com o término desse livro, em agosto a gente volta com um livro novo já do Leon Denis. Então, por isso que a gente dividiu em duas partes. Eu vou começar aqui, então, a leitura. Se você quiser interromper, tá, Ricardo? É só você falar. Aí eu vou ler aqui pelo meu livro, até a página 94, como eu disse. Eu vou ler até antes de iniciar o item 2, né? Eu vou encerrar onde está item 1. Então, a reencarnação e a Igreja Católica. Na revista católica L'Ideal, que se chama, né, em português, traduzindo O Ideal, o cônego Colbert consagra 3 longos artigos a combater o que ele chama a reencarnação ou a metempsicose. Notemos, primeiramente, a intenção que se revela no fato de reunir e confundir duas ideias diferentes, a fim de considerar para a primeira o descrédito em que haja caído a outra.
Os antigos entendiam por metempsicose a volta da alma aos corpos dos animais. É exato que alguns escritores e filósofos, aplicam esse termo à passagem da alma a outros corpos humanos. A reencarnação é muitas vezes designada pelo nome de palingenesia. Na opinião corrente, porém, o termo metempsicose conservou seu sentido restrito e pejorativo. O padre Colbert, que bem o sabe, aproxima os dois termos que geralmente se repelem na esperança de tirar proveito do equívoco, da confusão que possa resultar para a maior parte de seus leitores. Ele não ignora, entretanto, que os espíritas rejeitam com energia toda a hipótese de queda da alma na animalidade. Acreditamos na ascensão e não no recuo. Nosso perispírito, ou corpo fluídico, que é o molde do corpo material ao nascer, não se presta às formas animais e essa razão por si só bastaria para tornar impossível tal regressão. Os mesmos processos de argumentação se nos deparam em outros pontos do exame crítico do padre Colbert. Todas as sutilezas da dialética, todos os recursos da casuística e do silogismo foram por ele empregados para mostrar a uma luz desfavorável à doutrina das vidas sucessivas. Porém, malgrado as habilidades de uma inteligência maleável, insinuante, engenhosa em desnaturar, em desfigurar as coisas simples e mais claras, a grande lei dos renascimentos se impõe com tanta força que obriga por vezes o eloquente pregador a se inclinar e a lhe render homenagem. Por exemplo, depois de a ter qualificado de sistema medíocre e ridículo, e mesmo de loucura ou impostura, depois de ter dito a reencarnação leva ao triunfo universal do mal, o autor deixa escapar esta confusão. A reencarnação não é por si mesma uma ideia ímpia. Por favor. É confissão, não é confusão, não, porque senão... Aonde que é? Eu falei confusão? Tá, obrigada, desculpa. Então, vou ler de novo. A reencarnação leva ao triunfo universal do mal. O autor deixa escapar esta confissão. A reencarnação não é por si mesma uma ideia ímpia e não parece intrinsecamente impossível. Depois, a reencarnação poderia, a rigor, conciliar-se com o dogma do céu cristão. Admirável poder da verdade que força seus próprios detratores a se curvarem e a proclamarem-na. Há aí um caso de psicologia bastante notável e quando mesmo o estudo crítico do padre Colbert sobre a reencarnação não devesse produzir outro resultado que não o de pô-lo em relevo, ainda assim motivo haveria para lhe sermos gratos por o ter empreendido. Fiel à sua tática habitual, o padre Colbert amalgama doutrinas discordantes a fim de as englobar numa só condenação. É o que faz com o espiritismo e a teosofia. Não nos ocupamos com esta última, que saberá defender-se. Quanto ao espiritismo, como vimos em nossos artigos precedentes, esse, pelos seus fenômenos, que são de todos os tempos e de todos os lugares, por mil fatos da vida dos santos, por toda a mística cristã, se alojou no coração mesmo da praça, e, para daí o expulsarem, seria necessária a destruição de todo edifício católico.
São formais a esse respeito os testemunhos das mais altas autoridades eclesiásticas. Já citamos algumas, há muitas outras. Nesses testemunhos, vamos encontrar igualmente a doutrina espírita. A das vidas anteriores e sucessivas imperava em toda a cristandade e nos 3 primeiros séculos, e eminentes prelados ainda hoje a adotam. A reencarnação está afirmada nos evangelhos, com uma precisão que não deixa lugar a dúvida alguma. Ele é o Elias que havia de vir. Mateus capítulo 11, versículos 14 e 15. Disse o Cristo referindo-se a João Batista. Ressalta também do seguinte diálogo. Falando dos judeus, pergunta Jesus a seus discípulos: que dizem eles do Filho do Homem? Respondem-lhe os discípulos: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou um dos profetas. Mateus capítulo 6, versículo 13 e 14 e Marcos capítulo 8, versículo 28. Os judeus, e com eles os discípulos, acreditavam, portanto, na possibilidade que tem a alma de renascer em outros corpos humanos. O Evangelho, tão a miúde rico em metáforas, é de uma notável clareza sobre esse ponto. A mesma convicção resulta do colóquio de Jesus com Nicodemos e do problema do cego de nascença. Tem uma nota aqui. Vide Padre Didon em A Vida de Jesus. É preciso que se esteja a seu turno cego pela ideia pré-concebida para negar tal evidência. Por isso mesmo, não é aos nossos contraditores obstinados, aos nossos adversários interessados, mas a homens imparciais, libertos de preconceitos acanhados, capazes de julgar com liberdade, que vamos submeter a questão, deixando que se pronuncie. A doutrina das vidas sucessivas, que foi também doutrina de Platão e da escola de Alexandria, impregnava inteiramente o cristianismo primitivo. Todas as correntes do pensamento oriental se reuniam para inocular na religião que surgia uma vida nova e ardente. Nessas fontes bebiam os cristãos mais ilustres, os elementos da sua ciência e do seu gênio. Orígenes, Clemente, a maior parte dos padres gregos ensinavam a pluralidade das existências da alma. Ainda no século IV, São Jerônimo, na sua controvérsia com Vigilantius, reconhecia que a crença nas vidas sucessivas era da maioria dos cristãos do seu tempo. Orígenes, sobre esse ponto de doutrina, não foi condenado pela Igreja, como supõe o padre Colbert. O concílio de Calcedônia e o quinto de Constantinopla rejeitaram não a crença na pluralidade das vidas da alma, mas simplesmente a opinião de Orígenes de que a união do espírito com o corpo é sempre uma punição, e é de que a alma viveu primeiro no estado angélico. Esse ilustre pensador, que São Jerônimo considerava como o maior dos cristãos depois dos apóstolos, não levava muito em conta a lei de educação e de evolução dos seres. Na realidade, a Igreja nunca se pronunciou sobre a questão das existências sucessivas, que continua aberta às possibilidades do futuro. Em todas as épocas, membros eminentes do clero católico adotaram essa crença e a afirmaram publicamente. No século XV,
o cardeal Nicolau de Cusa sustentou em pleno Vaticano a teoria da pluralidade das existências da alma e dos mundos habitados, não só com os assentimento, mas com os aplausos sucessivos de dois papas, Eugênio IV e Nicolau V. Ver Meditações sobre a Lei do Progresso, a Estatística Moral e a Verdade Religiosa, pelo Coronel Duzaer, Paris, Didier, 1882. Eis aqui outros testemunhos mais recentes. Em 1843, no seu mandamento, Monsenhor de Montal, bispo de Chartres, falava nesses termos da pré-existência e das reencarnações. Pois que não é defeso crer na pré-existência das almas, quem pode saber o que se terá passado nas idades longínquas entre os inteligentes? Calderoni, diretor da Filosofia della Ciência de Palermo, que abriu um largo inquérito sobre as ideias dos nossos contemporâneos acerca da reencarnação, publicou algumas cartas trocadas entre Monsenhor Passavalle, arcebispo vigário da Basílica de São Pedro, em Roma, e o senhor Tancredi Canonico, senador do Reino, guarda dos selos, presidente da Suprema Corte de Cassação da Itália e católico convencido. Citemos duas passagens de uma carta do Monsenhor Passavalle. De meu espírito desapareceram para sempre as dificuldades que me perturbavam quando Stanislau, de santa memória, Monsenhor Stanislau Fialowiski, morto em Cracóvia, a 18 de janeiro de 1885, a cujo espírito atribuo em grande parte esta nova luz que me ilumina, me anunciava pela primeira vez a doutrina da pluralidade das vidas do homem. Sinto-me feliz por haver podido verificar o efeito salutar dessa verdade sobre a alma de meu irmão. Outra citação. Parece-me que se fosse possível propagar a ideia da pluralidade das existências da alma, quer neste mundo, quer no outro, como meio de realizar a expiação e a purificação do homem, com o objetivo de torná-lo finalmente digno de si e da vida imortal dos céus, já se teria dado um grande passo, pois isso bastaria para resolver os problemas mais intrincados e mais árduos que atualmente agitam as inteligências humanas. Quanto mais penso nessa verdade, mais ela se me mostra grande e fecunda de consequências práticas para a religião e para a sociedade. Luiz, arcebispo. Vou dar uma paradinha aqui, depois eu leio até o final, aonde eu disse que eu iria terminar, né? Faltam aí 2 páginas. Eu vou fazer algumas considerações aqui, mas eu acho que Leon Denis já faz as considerações que precisam ser feitas em nome da doutrina espírita. Então, eu pensei aqui, realmente, de fazer a leitura e não me deixar, né, qual que é a minha arrogância possa explicar alguma coisa melhor do que Leon Denis explicou aqui. Enfim, o que é que me toca muito, né? Ler esse texto aqui me fez refletir muito sobre as questões do quanto que o ser humano, ainda em nome dessa verdade que ele considera a verdade absoluta, e que diz mais de uma crença individual do que propriamente dessa verdade, o quanto que ele ainda consegue ser cruel em alguns momentos, né? E isso se aplica a todas as religiões e ao ser humano de uma forma geral. E por que eu estou trazendo isso?
porque essa perseguição em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome de uma fé, ela se dá desde os primórdios. É como se o ser humano ele se melhorasse em alguns aspectos, mas a própria vaidade ainda impulsiona ele a fazer esses movimentos de julgamento, de avaliação. Não é a primeira vez que a gente vê pessoas de uma fé, e aqui ele está falando da fé católica, perseguindo ou querendo construir ideias para desqualificar o espiritismo, por exemplo. E isso é uma luta que vem de muitos séculos, né? E isso vem em nome da vaidade do ser humano. Não tem nada a ver com a religião. As religiões, de uma forma geral, elas foram criadas pelos homens, mas elas têm um embasamento que é profundo. Então, tanto as religiões cristãs como as não cristãs, qual que é a base de fundo dessas religiões, das crenças? O amor ao próximo, a compaixão, a mudança interna, né? O autoconhecimento e a própria mudança do indivíduo, o amor, o cuidado, melhor dizendo, né? Com o próximo. Então, tem uma série de pilares que são comuns. Quando a gente vai vendo as histórias das religiões, e é bacana que a gente possa fazer esse movimento, né? A gente vai entendendo que a base das religiões, de uma forma geral, é uma base muito positiva, que prega o amor, que prega o bem, que prega a paz. O homem, à medida que vai adentrando essas religiões, ele vai trazendo para junto dessa base que é boa, a própria imperfeição. Então, para mim é um pouco difícil falar sobre isso, e até porque eu não queria incorrer no mesmo erro que a gente vê as outras crenças fazerem, né? Que é julgar, que é condenar, que é desqualificar umas às outras, né? Se nós somos cristãos, o que a gente precisa entender? Que a gente tem uma base comum. Que base é essa? O Evangelho de Jesus. Então é muito estranho quando a gente vê essas brigas mesmo, né? De discórdias de pensamento gerarem até morte, perseguição. Então, assim, é muito triste quando a gente vai vendo a história e a gente vai vendo essas coisas acontecerem, né? E de tempos em tempos nós temos aqueles perseguidores em nome do Cristo. A gente está falando em nome do Cristo porque nós somos cristãos, né? Mas são grupos evangélicos, são grupos católicos, são grupos espíritas mesmo entre nós. Quantas vezes há essa desqualificação, né, no próprio movimento espírita de um contra o outro, querendo julgar e avaliar certos tipos de conduta, né? E aí a gente tem que voltar o nosso olhar para aquilo que é a nossa conduta, né? Quando a gente começa com essas briguinhas muito internas, então o grande convite, volta para a essência, que você vai entender muitas coisas, né? Então, qual que é a essência? A essência nossa no Espiritismo é o Evangelho de Jesus em primeiro lugar. Segundo, as obras da codificação, escritas e deixadas aí bem explicadinhas por Kardec. E terceiro, algumas obras subsidiárias de pessoas que se dedicaram, como, por exemplo, Leon Denis, um estudioso, coerente com aquilo que ele traz para a gente, né? Então, eu
tem alguns pontos aqui da doutrina que eu acho que é interessante a gente comentar, mas basicamente as considerações de Leon Denis aqui em torno do que é a reencarnação, o processo reencarnatório, tentando explicar para esse padre que os artigos dele estavam incoerentes com a realidade. Então, às vezes acontece isso também, a pessoa critica a doutrina espírita sem conhecer, por uma simples questão do ego, né, do seu desejo de que aquilo ali seja ruim. Então, é uma questão que eu queria trazer aqui. Rosimar, interessante isso que você trouxe, a questão do ego, né? Da vaidade do ser humano, né? Do egoísmo, do orgulho. A gente sabe muito bem, a gente conversa muito sobre isso, a respeito do bom debate, né? A gente via antigamente aqui na política no Brasil os debates que eram realizados, que hoje a gente não vê mais, a gente sente falta disso, porque o que as pessoas confundem esse bom debate com fazer oposição. Então, o que eu vi nessa questão aqui desse padre é ele se opor de tal forma que quando eu te corrigi, que você leu confusão, que fala confissão, realmente ele estava todo confuso naquilo que ele fazia simplesmente para se opor a uma coisa que ele não conhecia. Ele ficou confuso, ele ficou incoerente. Ele falava uma coisa e falava outra. E a gente percebeu também que essas questões elas vêm lá no século XV, quer dizer, isso já vem. Os filósofos, aquelas pessoas mais cultas, vamos dizer assim, mais estudadas, não vou dizer, não é ignorância, não é uma pessoa que não estudou, não é isso que não sabe, não é isso. As pessoas, tem gente que não estudou e que é muito mais culto do que muita gente que estudou, que sabe muito mais da vida do que um que se acha culto. O Leon Denis é um exemplo desse, né? Leon Denis ele teve pouco estudo intelectual da academia, mas ele era um espírito culto, né? Porque ele buscou por ele mesmo conhecimento. Ele não paralisou também, ele foi, e tanto que a parte filosófica da doutrina é muito. Nós temos conhecimento que tem muita contribuição dele, né? Então, os pares desse padre. Então, o padre, para ele se opor, ele complica. Ele complica. Então, ele estava fazendo oposição, ele estava. É coisa do ser humano. É aquela coisa, a vaidade, ele vai colocar ali, ele tem que colocar para ele ficar, fazer parte, né, de uma coisa que estava tão em evidência, né, uma coisa que era a reencarnação, uma coisa que já vem de há muito lá, Jesus falando em reencarnação, todo mundo entendendo, todo mundo naquela época, né? Eu só queria colocar mais uma coisinha aqui, porque a gente não precisa de acrescentar nada, a gente nem deve acrescentar as coisas que o Leon Denis comentou, igual você muito bem falou aí. Quem somos nós para dar um pitaco nessa situação aí? De jeito nenhum. Primeiro que a gente respeita o Leon Denis, assim, em demasia. Eu só queria colocar aqui, quando ele fala, né, dessa reencarnação, de voltar ao animal, né? Então, a questão 612 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? A resposta: isso seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua nascente. Aí, na questão 611 do Livro dos Espíritos, os espíritos falam, né? De animal, só há no homem
o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, pois, dizer que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. E quem se interessar aí no Livro dos Espíritos, o capítulo 11, dos Três Reinos, Kardec se aprofunda as perguntas do limiar do homem e do animal. Quem quiser aí é muito interessante buscar. Eu não queria também deixar de falar, Osmar, da licantropia, né? A licantropia é um processo que se verifica no perispírito de pessoas mentalmente enfermas, entregue às suas maldades e obsidiadas por entidades malignas que subjugam esses irmãos às formas animalescas, como a de um lobo. Então, a licantropia, o que acontece? O homem se transforma em um animal através do perispírito dele, mas ele está subjugado, ele acha que é. Entendeu? Essa transformação é porque ele pensa que é aquilo que se fala, né? Vai falando, oh, você é um lobo, você é um lobo, você é um lobo. Ele está subjugado, ele acaba se vendo como um lobo. Só para a gente ilustrar essa questão aí. Quanto ao mais, o Leon Denis já falou tudo, só da gente ler aqui, a gente já se sente satisfeito. Então, vou continuar aqui. Da correspondência inédita de Canonico, publicada ultimamente em Turim, resulta que ele próprio fora iniciado na crença da reencarnação por Toyiansky. É isso mesmo, isso é. Escritor católico muito conhecido. Numa extensa carta que traz a data de 30 de dezembro de 1884, ele expõe as razões pelas quais acha que essa crença nada tem de contrária à religião católica, apoiando-se em muitas citações das Santas Escrituras. Então, tem um comentário aqui também. Ele colocou, né, ver os anais das ciências psíquicas em setembro de 1912. Poderíamos multiplicar as citações se não temêssemos fatigar o leitor. Já dissemos bastante para demonstrar que sobre a questão das reencarnações, como sobre a dos fenômenos e suas causas, nos encontramos em face das mesmas contradições, das mesmas incertezas, para não dizer da incoerência da Igreja Romana, não obstante suas pretensões à unidade de vistas e à infalibilidade, as oposições e as divergências não faltam em seu meio, em seu seio, de modo que causa espanto, às vezes, o tom imperioso em que falam seus representantes, quando entre eles há tantas dúvidas e hesitações no que concerne aos problemas mais essenciais, o da vida futura e o do destino humano. O padre Colbert, segundo suas próprias expressões, faz que a reencarnação compareça perante o tríplice tribunal da religião, da moral e da filosofia. É uma empresa temerária, porquanto o julgamento que assim provoca não pode vir a dar senão num completo revés para ele. Notemos primeiramente, pelo que respeita às religiões, que 600 milhões de asiáticos, brahmanistas e budistas partilham da nossa crença. Dela partilharam também os egípcios, os gregos e os celtas, nossos antepassados. Por conseguinte, ela faz parte da nossa verdadeira herança nacional. Vimos que o cristianismo primitivo dela esteve impregnado até o século V. Presentemente, a encontramos mesmo no islamismo, sob a forma de certas suratas do Alcorão. Segue-se que a reencarnação é ou foi admitida em todas as religiões. Só o catolicismo
e os outros ramos do moderno cristianismo escapam à regra universal, desde que fizeram silêncio e mergulharam em trevas certas passagens da Escritura que afirmavam as vidas anteriores. A filosofia colheu dela as mais belas inspirações. Pitágoras, que a ensinou, foi considerado um gênio por toda a antiguidade. Platão recebeu o cognome de divino, mesmo dos pais da Igreja do Oriente. A escola de Alexandria, com a sua pleiade de escritores, Fílon, Plotino e etc., lhe deveu suas obras mais brilhantes. Kant e Spinoza a entreviram e, mais recentemente, a lista dos homens ilustres que a adotaram, desde Victor Hugo até Mazzini, ocuparia uma página inteira. Ainda neste momento, ela reaparece nas teorias de Bergson, que parecem destinadas a revolucionar todo o pensamento contemporâneo. Nossa, vou dar uma paradinha rápida aqui. Gente, que espetáculo, Leon Denis, quando ele traz esses autores, né? São autores que até hoje, muitos de nós não conseguimos. Você vai ler Kant, Spinoza, você não consegue sair de um livro, e ele fala aqui, né, dessa questão filosófica. Então, é muito interessante, né? Eu sou suspeita para falar de Leon Denis quando é da questão cultural dele, né? Quanto à moral, essa só tem que se beneficiar da doutrina das vidas sucessivas. A convicção de ser ele próprio o artífice de seus destinos, de que tudo o que fizer de mal ou de bom recairá sobre a sua cabeça, como sombras ou raios de luz, servirá ao homem de estímulo para a sua mancha ascendente e o obrigará a vigiar escrupulosamente seus atos. Cada uma das nossas existências, boas ou más, sendo a consequência rigorosa das que a precederam e a preparação das que hão de seguir-se, nos males da vida veremos o corretivo necessário das nossas faltas passadas e hesitaremos em recair nelas. Esse corretivo será muito mais eficaz do que o temor dos suplícios do inferno, nos quais ninguém mais crê, nem mesmo os que dele falam com uma segurança mais fingida do que real. O princípio das reencarnações tudo aclara. Todos os problemas se resolvem. A ordem e a justiça surgem no universo. A vida toma um caráter mais nobre e mais elevado. Torna-se a conquista gradual pelos nossos esforços amparados do alto e de um futuro sempre melhor. O homem sente engrandecer-se a sua fé, a sua confiança em Deus, e dessa concepção larga, a vida social recebe profundas repercussões. Ao inverso, não é uma ideia pobre e lamentável a que consiste em acreditar que Deus nos concede uma única vida para nos melhorarmos e progredirmos? Pois que uma existência que não dura mais do que alguns anos, alguns meses e para muitos algumas horas apenas, que é de 80 ou 100 anos para outros, tão desarmônica conforme as condições e os meios em que nos achamos colocados, conforme as faculdades e recursos que nos são outorgados, pode constituir o eixo único sobre o qual repouse todo o conjunto de nossos destinos imortais? Não lobriga o padre Colbert a contradição, a falta de equilíbrio que existe entre uma concepção tão acanhada, tão insuficiente da vida e a amplitude e a majestade que se revelam no plano geral da natureza? Como pode ele conciliar com a justiça e a bondade de Deus a situação dos que nascem mortos, a dos que não vivem mais do que alguns instantes, a dos condenados a sofrer desde o berço e às vezes durante muitos anos?
Ignora ele que esses problemas foram causa do desespero de numerosos teólogos? A existência humana não se harmoniza com o conjunto das coisas se nela não acharmos o mesmo encadeamento que vemos na ordem universal. Ora, esse encadeamento não se pode realizar senão sob a forma de vidas anteriores e sucessivas. O ser infinito não nos recusa meios ilimitados de reparação, de resgate, de renovamento. Mas o nosso contraditor se nega a ver na lei das reencarnações uma aplicação possível e satisfatória da ideia de justiça. Escreve ele: com esta doutrina, Deus está desarmado diante do mal. O culpado, em lugar de se emendar, se obstinará no mal e cada vez mais se atolará nele. A reencarnação não é uma sanção, porquanto deixa o homem livre. Para se exprimir assim, o padre Colbert nunca mediu toda a extensão dos sofrimentos do mundo. Nunca terá ele visto todo o longo desfile das enfermidades, das doenças, dos flagelos, numa palavra, todo o cortejo doloroso das misérias humanas. Basta que lancemos um olhar atento em torno de nós, para que reconheçamos na dor física e moral, sob seus múltiplos aspectos, 1000 meios de realizar-se a expiação na justiça e, ao mesmo tempo, de efetuar-se a educação das almas, ao passo que as perspectivas de um inferno quimérico carecem de sentido prático e de fim útil, não satisfazem de modo algum as exigências da razão sábia e da soberana equidade. Quanto ao argumento da ausência de lembrança, argumento que tantas vezes temos refutado, limitar-nos-emos a recomendar ao padre Colbert as experiências de renovação de memória das vidas anteriores, as reminiscências dos homens ilustres, as das crianças prodígio e tantos outros fatos observados, verificados, reconhecidos, exatos, e que o quadro deste artigo não nos permite reproduzir. A esse respeito, bastar-nos-á apelar ao padre Colbert, pouco esclarecido nesta matéria, para o padre Colbert mais bem informado. Então, paramos aqui com a leitura. Vou fazer um comentário bem rápido aqui, né? Que ele traz nesse texto explicações que Kardec esmiuçou já na codificação a respeito da reencarnação e por que ela é um conceito muito mais plausível de ser entendido do que o próprio conceito das penas eternas. A Igreja Católica e algumas outras crenças, né, religiões, elas não negam a existência da alma. Para a gente não confundir aqui uma coisa com a outra, né? Elas a gente não está falando aqui de materialismo, daquele que só acredita no corpo físico e que quando o corpo acabou, tudo acabou junto com ele. A dificuldade é deles acreditarem ou deles compreenderem que a vida não cessa e que esse não cessar da vida nos possibilita nos reajustarmos com a lei de Deus. E que nós não estamos condenados eternamente a uma pena por um equívoco X, Y ou Z. Deus seria injusto se essa concepção fosse a verdadeira. Então, só para a gente trazer um pouco à tona aqui, né, essa discussão, seria assim, tão incoerente, né? Outras pessoas já disseram isso, eu vou repetir mais do mesmo, né? Que mãe iria querer estar no céu sabendo que seu filho estaria condenado eternamente ao inferno? Que felicidade seria essa para uma mãe, para um pai?
para uma pessoa que ama a outra, isso se chama egoísmo, né? Se eu ficar feliz vendo todos ao meu redor infelizes, isso não tem outro nome senão egoísmo, né? Então, assim, essa explicação é muito simples, né? E ela é fácil de ser compreendida, mas ela é difícil de ser aceita. E mais uma vez a gente fala que isso tem a ver com um combo de questões, né? Com um conjunto de questões que passa também pela vaidade humana. Não foi eu que tive essa ideia, então por que eu vou aceitar? Não foi a minha congregação que criou essa possibilidade, que estudou sobre isso, então por que eu vou aceitar? Não vou aceitar, né? E aí, só para encerrar, para te passar aqui a palavra, às vezes a gente, no nosso dia a dia, né, principalmente quando a gente se dedica ao estudo e a gente quer melhorar, individualmente falando, né, a gente também sofre algumas, como que a gente diz? Algumas influências, algumas interferências, e sempre quando eu começo a me questionar de algumas coisas, eu gosto de voltar em alguns. Antigamente eu voltava em algumas leituras, né? Porque eu sempre gostei muito de ler biografia. E as biografias daqueles grandes nomes religiosos, né? Como Francisco de Assis e vários outros que a gente conhece aqui, né? Como o próprio Leon Denis, Eurípides Barçanufo e por aí vai, elas me impulsionam a não paralisar, né? E hoje em dia a gente tem os filmes, né? E sempre quando a gente tiver alguma dúvida, vamos buscar, se quem estiver ouvindo aí gostar de assistir filme, né? Não gostar tanto de ler, nós temos a história do Divaldo, todos esses filmes agora eles estão nesses streams, né? É só procurar aí que acha. A gente tem a história do Chico, a gente tem, agora, por último, saiu a história do José Arigó. José Arigó, obrigada. E a gente vê o quanto que esses espíritos foram perseguidos por estarem fazendo algo que era a missão deles, né? Então tem no filme do José Arigó, é O Predestinado, eu acho que chama. Eu assisti hoje e esqueci já o nome, né? Porque eu fico tão envolvida com a história que às vezes eu tenho esse pequeno defeito, né? Eu me atento tanto à história, a história eu sei contar toda, mas às vezes o nome eu me distraio com ele, mas acho que chama O Predestinado. Tem um trecho desse filme que é um diálogo do José Arigó com o Chico Xavier. É muito emocionante. É muito emocionante, porque o José Arigó foi um perseguido pela Igreja Católica e pela legislação daquela época que tinham interesses financeiros os laboratórios, né? Eu estou dizendo a parte médica, vamos dizer assim, eles tinham interesse financeiro, eles queriam ganhar dinheiro em cima daquela obra dele e ele não aceitava de jeito nenhum. E a Igreja Católica, porque estava perdendo os fiéis naquela paróquia que já era pequena, vamos dizer assim, né, entre aspas. Enfim, não cabe aqui nenhum julgamento, mas eu queria trazer só a conversa dos dois, né? O Chico fala: meu irmão, não se perca nesse campo de lamentações da sua individualidade. E aí ele aponta para aquilo tudo, isso tudo aqui é passageiro. Os médiuns no Brasil não deveriam ser perseguidos. As cirurgias espirituais não deveriam ser um crime. Mas você está mudando essa história. E ele fala: mas você acha? Ele falou: eu tenho certeza. Depois disso tudo, nada mais será o mesmo. E vale a pena assistir o filme, né? Essa narrativa que eu trago é minha,
mas a conversa dos dois é muito emocionante, né? Então, eu deixo aqui para quem quiser entender um pouco mais, né, dessa história das perseguições, né? E tem muitos filmes mais antigos também, mas esses novos trazem muita coisa sobre o espiritismo e desses grandes missionários que a gente precisa orar muito por eles, porque eles fizeram muito por nós, para que a gente pudesse estar aqui agora, né? Num canal de YouTube, divulgando para quem quiser ouvir, graças a esses espíritos que sofreram perseguição, que foram presos, que foram achincalhados, é graças a eles que a gente pode estar falando aqui abertamente agora sobre o espiritismo, né? Então, assim, aos perseguidores, as nossas preces. Não vamos aqui julgar, nem, senão a gente vai se transformar em outros perseguidores também. Mas aqueles que lutaram para que possamos estar livres agora, a nossa eterna gratidão, né? E uma última coisa, a essas mulheres que estiveram ali junto com esses nomes, né? Com esses missionários. Pais mulheres, para quem for assistir o filme, a mãe do Divaldo, prestem atenção no que ela fez dentro de uma igreja. A esposa do José Arigó, prestem atenção ao que aquela mulher fez dentro de uma igreja. Então, era isso que eu queria trazer. E tem a questão doutrinária, que aí na semana que vem a gente fecha falando sobre essa questão que é importante também, né? Perfeito. Só colocando aqui, nesse finalzinho, né, o Leon Denis ele coloca os argumentos, né? E contra fatos não tem oposição. Eu só queria acrescentar que eu, no início lá, eu queria falar essa questão da oposição, ela está tão grave, ela é, né, grave há tanto tempo, há tanto tempo atrás, fazer essa oposição, nós já estudamos no Espiritismo que a gente vai responder por isso também. A gente induzir a pessoa a erro, nós vamos responder por isso. Então, essa questão da oposição, e não do debate, dizer assim, honesto, argumentando, colocando seus argumentos, não inventando coisas para uma oposição. Não sei se eu me fiz entender, mas eu só queria deixar isso aqui, que a gente responde por isso também. Induzir a pessoa a um erro qualquer. É colocar coisas que não são verdadeiras e que pode dar problemas. Né? É porque, na verdade, igual, por exemplo, eu entendo isso que você está dizendo e eu queria só trazer aqui para ver se fica um pouco mais claro, né? Nós podemos ter a nossa opinião diante das coisas e até devemos, né? O que a gente não pode é inventar algo e aquilo se tornar verdadeiro contra a uma crença, contra o outro, contra uma pessoa, contra uma situação. É isso que a gente não pode fazer. É claro que a gente pode ter opiniões divergentes. Isso é saudável. O que eu não posso é ter uma verdade absoluta e só a minha verdade ser a verdade possível. Isso é que não é coerente. E quando eu falo isso, não estou fazendo nenhuma oposição aqui, nenhum julgamento com relação à Igreja Católica. Nós temos muitos padres, o próprio Papa Francisco, que é o que está agora no comando da Igreja Católica, o que esse senhor fez em benefício dos católicos, de abrir a visão deles, abrir o campo de possibilidades deles conseguirem enxergar certas coisas, é maravilhoso. Nós temos que agradecer ao Papa Francisco pelo tanto que ele fez. Nós temos muitos padres que são coerentes com o que eles falam, muitos pastores que são coerentes com o que eles falam, muitos
palestrantes espíritas que são coerentes com o que eles falam. Mas nós temos um grupo que ainda está muito fechado no seu orgulho, na sua vaidade e na sua verdade absoluta. E aí eu volto a dizer, isso existe na Igreja Católica, junto aos protestantes, aos evangélicos de uma forma geral, dentro do Espiritismo. Então, não tem um privilegiado em que só tenha pessoas coerentes e que hajam com o ensinamento do Cristo. Não. Tem aqueles que vão falar de si, como o Leon Denis está falando aqui. Olha, esse senhor está querendo aparecer, que o nome dele seja maior do que o nome de Jesus. Então, não cabe isso, né, dentro das religiões. Então, assim, quando a gente traz essa questão, e eu entendi bem o que você está querendo dizer, a gente deve, sim, ter as nossas opiniões, mas que a gente não crie, a partir disso, perseguições. Porque quando a gente vai assistindo os filmes, esses que eu indiquei aqui, se alguém tiver a curiosidade, nós vamos ver que todos aqueles padres sabiam que o que eles, espíritas, estavam fazendo não era mal, não era. Mas eles foram incapazes de darem o braço a torcer e falar com aquela população. Podem ir, sem problema nenhum, isso não vai fazer mal nenhum para vocês, eles só fazem bem, né? Isso que é o problema, né? Quando a gente vê que tem uma coisa ali que não está tão coerente e mesmo assim a gente persegue, a gente calunia, a gente fala em verdades, cria em verdades, né? Perfeito. Então tá. Podemos encerrar hoje, Rosimar? Sim, podemos. Só lembrando, né, que semana que vem vai ser a última semana que a gente vai estar fazendo o estudo desse livro. Nós vamos encerrar esse livro e aí a gente, semana que vem, já passa aí o novo título para quem quiser ir acompanhando. E a gente vai ter um tempinho para ler, para se preparar. E mais uma vez convidamos, né, a você que está aí ouvindo a gravação através do canal do YouTube do Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré. Se quiser estar aqui com a gente ao vivo, todas as quintas-feiras, às 4 horas, é só entrar lá no nosso Instagram, que está aparecendo aí na tela, mandar uma mensagem para a gente, ou também mandar, lá tem os contatos, né? Nós temos um WhatsApp, manda uma mensagem que a gente orienta como é que faz, vai ser um prazer estarmos aqui juntos, dialogando sobre as obras de Leon Denis. Então tá bom. Então vamos orar. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, pelo nosso dia, pela existência. Vamos agradecer aos espíritos mentores deste grupo de estudo das obras de Leon Denis, a quem também agradecemos muito por tudo que ele deixou para a gente, né, na parte filosófica, todo esse entendimento que é maravilhoso para a gente nos nossos estudos dessa doutrina abençoada. Que nós possamos estar juntos novamente aqui na próxima quinta-feira para mais um estudo e que a Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, possa abençoar todos os lares representados neste encontro. E mais uma vez, agradecemos por tudo. Que assim seja. Que assim seja.